Capítulo 7. Nivelado. Faz 9 anos que conheci o Sr. McGregor, na clínica de neurologia de St. Duster's, um asilo para idosos onde trabalhei. Mas me lembro dele. Vejo como se fosse ontem. Qual é o problema? Perguntei quando ele entrou todo inclinado. Problema? Não há problema. Não que eu saiba, mas os outros vivem dizendo que eu me inclino para um lado. Você é como a torre inclinada de Pisa, dizem. Se inclinar mais um pouco, vai desabar. Mas o senhor não sente nenhuma inclinação? Eu me sinto bem. Não sei se o que eles dizem ou o que querem dizer. Como é que eu poderia estar inclinado sem saber? Parece muito estranho. Concordei. Vamos dar uma olhada. Eu gostaria de vê-lo ficar em pé e andar um pouquinho. Quero ver por mim mesmo. E quero que o senhor também veja. Vamos filmar o senhor andando e ver o filme agora mesmo. Para mim está ótimo, doutor, disse ele, e depois de 1 ou 2 investidas, levantou-se. Que velho admirável, pensei. 93 anos, e não parece ter mais de 70. Alerta, vivo, como só ele. Pode passar dos 100. É forte como um estivador, mesmo tendo a doença de Parkinson. Ele andou confiante, célere, mas incrivelmente inclinado. Uns bons 20 degraus com seu centro de gravidade muito deslocado para a esquerda, mantendo o equilíbrio por uma margem mínima. Pronto, disse ele sorrindo satisfeito. Está vendo? Sem problemas. Andei perfeitamente a prumo. Andou mesmo, Sr. McGregor? Perguntei. Quero que julgue por si próprio. Voltei a fita e assistimos ao que fora filmado. Ele ficou muito chocado ao ver-se na tela. Os olhos esbugalharam, o queixo caiu e ele murmurou: Caramba! E depois, eles têm razão. Eu estou inclinado para um lado. Vejo isso claramente, mas não tenho essa sensação. Não sinto isso. Aí é que está, falei. Essa é a raiz do problema. Possuímos 5 sentidos, que desfrutamos e que reconhecemos e celebramos. Sentidos que constituem um mundo sensível para nós. Mas existem outros sentidos, sentidos secretos, sentidos sextos sentidos, se preferir, igualmente vitais, mas não reconhecidos, não enaltecidos. Esses sentidos, inconscientes, automáticos, tiveram que ser descobertos. Historicamente, de fato, sua descoberta foi tardia, o que os vitorianos denominavam vagamente sentido dos músculos, a percepção da posição relativa do tronco e membros, derivada dos receptores das articulações e tendões. Só foi realmente definida e batizada de propriocepção na década de 1890, e os complexos mecanismos e controles pelos quais nosso corpo se mantém adequadamente alinhado e equilibrado no espaço. Estes só foram definidos em nosso século e ainda encerram muitos mistérios. Talvez apenas nessa era espacial, com a liberdade e perigo paradoxais da vida sem gravidade, é que verdadeiramente iremos apreciar nossos ouvidos internos, nossos vestíbulos
e todos os demais receptores e reflexores obscuros que governam nossa orientação corporal. Para o homem normal, em situações normais, eles simplesmente não existem. No entanto, sua ausência pode ser muito marcante. Existe uma sensação deficiente ou distorcida em nossos sentidos secretos, menosprezados. O que sentimos é imensamente estranho, um equivalente quase incomunicável de ser cego ou surdo. Se a propriocepção for totalmente danificada, o corpo torna-se, por assim dizer, cego e surdo para si mesmo. E como indica o significado da raiz latina, próprios deixa de possuir a si mesmo, de sentir-se como ele próprio, como você viu no capítulo 3, com o título A Mulher Desencarnada. O velho subitamente atentou, cerrou o senho, apertou os lábios. Quedou-se imóvel, refletindo profundamente, exibindo o quadro que adoro presenciar, um paciente no verdadeiro momento de descoberta, meio espantado, meio divertido, percebendo pela primeira vez exatamente o que está errado e, no mesmo momento, exatamente o que deve ser feito. Esse é o momento terapêutico. Deixe-me pensar, murmurou para si mesmo, fechando as sobrancelhas brancas, desgrenhadas, sobre os olhos e marcando cada argumento com as fortes mãos doçosas. Deixe-me pensar. Pense comigo. Tem de haver uma resposta. Eu me inclino para um lado e não consigo perceber isso. Deveria haver alguma sensação, um sinal claro, mas não há, certo? Fez uma pausa. Eu era carpinteiro, disse ele, e seu rosto iluminou-se. Sempre podemos usar um nível de bolha para saber se uma superfície está ou não nivelada e se está ou não inclinada com relação à vertical. Existe algum tipo de nível de bolha no cérebro? Assenti com a cabeça. Ele pode ser danificado pela doença de Parkinson? Assenti novamente. Foi isso que aconteceu comigo? Assenti pela terceira vez e respondi. Sim, sim, sim. Ao mencionar o nível de bolha, Sr. McGregor encontrara uma analogia fundamental, uma metáfora para um sistema essencial de controle no cérebro. Partes do ouvido interno são de fato fisicamente como níveis, na acepção exata do termo. O labirinto consiste em canais semicirculares contendo líquidos cujo movimento é continuamente monitorado. Mas não eram esses em si mesmos que estavam essencialmente com problema. Era, antes, a capacidade do paciente para usar seus órgãos de equilíbrio, juntamente com o senso corporal de si mesmo e da imagem visual que ele tinha do mundo. O símbolo simples do Sr. McGregor explica-se não aplica-se apenas ao labirinto, mas também à complexa integração dos três sentidos secretos: o labiríntico, o proprioceptivo e o visual. É essa síntese que fica prejudicada no Parkinson. Os estudos mais profundos e mais práticos sobre tais integrações e suas singulares desintegrações no Parkinson foram empreendidos pelo grande e saudoso Purdon Martin e registrados em seu notável livro The Basal Ganglia and Posture, publicado pela primeira vez em 1967, mas continuamente revisto e ampliado nos anos subsequentes. Ele estava concluindo uma nova edição quando morreu recentemente. Discorrendo sobre essa integração, esse integrador no cérebro
Purdom Martin escreveu: deve existir algum centro ou autoridade superior no cérebro, algum controlador, por assim dizer. Esse controlador, ou autoridade superior, precisa ser informado sobre o estado da estabilidade ou instabilidade do corpo. Na seção sobre reações de inclinação, Purdom Martin salienta a tripla contribuição para a manutenção de uma postura estável e ereta, e observa que é muito comum esse delicado equilíbrio ser perturbado no Parkinson, em particular, que é comum o elemento labiríntico ser perdido antes do proprioceptivo e do visual. Esse sistema triplo de controle, indica o autor, funciona de tal modo que um sentido, um controle, pode compensar os outros, não totalmente, pois os sentidos diferem em suas capacidades, mas pelo menos em parte e em um grau aproveitável. Os reflexos e controles visuais são talvez os menos importantes. Normalmente, contando que nosso sistema vestibular e proprioceptivo estejam intactos, ficamos perfeitamente estáveis de olhos fechados. Não nos inclinamos ou curvamos no momento em que fechamos os olhos, mas isso pode ocorrer com o parkinsoniano, que tem o equilíbrio precário. Com frequência, vemos pacientes parkinsonianos sentados em posições muito inclinadas, sem se darem conta disso, mas se for trazido um espelho para eles possam ver a posição em que se encontram, endireitar-se de imediato. A propriocepção pode compensar em um grau considerável as deficiências do ouvido interno. Por exemplo, os pacientes que tiveram os labirintos removidos cirurgicamente, como às vezes se faz para aliviar as intoleráveis, incapacitantes vertigens da doença de Meniere, embora de início sejam incapazes de se manter em pé, eretos, ou de dar um único passo, podem aprender a empregar e intensificar sua propriocepção de um modo fascinante. Em particular, aprendem a usar os sensores dos músculos grandes dorsais, a maior e mais móvel extensão muscular do corpo, como um novo órgão de equilíbrio auxiliar, um par de grandes proprioceptores em forma de asa. À medida que os pacientes vão adquirindo prática e isso se torna uma segunda natureza, eles passam a ser capazes de ficar em pé e andar, não com perfeição, mas com segurança, confiança e facilidade. Extraordinários foram a solicitude e o engenhoso de Purdom Martin na criação de diversos mecanismos e métodos para possibilitar até mesmo aos parkinsonianos mais gravemente incapacitados adquirir uma normalidade artificial no andar e na postura. Linhas pintadas no chão, contrapesos no cinto, marca-passos com som alto para marcar a cadência do andar. Para isso, ele sempre aprendeu com seus pacientes, a quem, de fato, seu grande livro foi dedicado. Ele foi o pioneiro fundamentalmente humano e em sua medicina a compreensão e a colaboração eram fundamentais. Paciente e médico eram co-iguais, estavam no mesmo nível, cada um aprendendo com o outro, ajudando o outro, e entre eles chegando a novas percepções e tratamentos. Mas, se eu soubesse, ele não concebera uma prótese para corrigir a inclinação e os reflexos vestibulares superiores prejudicados, o problema que afligia o Sr. McGregor. Então é isso, não é? Perguntou o Sr. McGregor. Não posso usar o nível de bolha que tenho na cabeça? Não posso usar os ouvidos, mas posso usar os olhos. Curioso. Para experimentar, ele inclinou a cabeça para um lado. As coisas parecem iguais agora. O mundo não se inclina.
Pediu então um espelho, e mandei que trouxesse um, bem logo, e o colocasse diante dele. Agora me vejo inclinado, ele disse. Agora posso me endireitar. Talvez pudesse me manter ereto, mas não posso viver entre espelhos ou ficar carregando um comigo para todo lado. Voltou a pensar, de sobrancelhas franzidas e com concentração, e de repente seu rosto se descontraiu e se iluminou com um sorriso. Já sei! Exclamou. Sim, doutor, eu já sei. Não preciso de espelho, só preciso de um nível. Não posso usar os níveis de bolha dentro da cabeça, mas por que não posso usar níveis fora da cabeça? Níveis que eu possa ver e que possa usar como os olhos. Tirou os óculos, passou neles os dedos pensativos com um sorriso que se abria pouco a pouco. Aqui, por exemplo, no aro dos óculos. Isso poderia me dizer a meus olhos, se estou inclinado. Eu olharia para ele primeiro. Seria um grande esforço, mas depois poderia tornar-se uma coisa automática, uma segunda natureza. E então, doutor, o que acha? Acho uma ideia brilhante, Sr. McGregor. Vamos testar. O princípio era claro, a mecânica, um pouco complicada. Experimentamos primeiro com uma espécie de pêndulo, um fio com um peso pendurado nos aros, mas ele ficava demasiadamente perto dos olhos e quase não podia ser visto. Então, com a ajuda dos nossos opometristas e da oficina, fizemos um prendedor que saía do cavalete dos óculos e se estendia à frente, a uma distância igual ao dobro do comprimento do nariz, tendo em cada lado um nível horizontal em miniatura. Experimentamos vários modelos, todos testados e modificados pelo Sr. McGregor. Em 2 semanas, tínhamos terminado um protótipo de óculos de nível, uma peça que lembrava um pouco as invenções bizarras das criaturas de Red Robson, o primeiro do mundo. Disse McGregor, todo satisfeito e triunfante. Ele pôs os óculos. Parecia um tanto desajeitado e esquisito, mas só um pouco mais do que os volumosos óculos para auxiliar a audição que estava entrando em voga na época. E então, uma cena estranha passou a ser vista em nosso asilo. O Sr. McGregor, com os óculos de nível que ele tinha inventado e fabricado, o olhar intensamente fixo, como um timoneiro olhando a bitacura do navio, isso funcionou. De certo modo, pelo menos ele parou de se inclinar, mas era um exercício contínuo e extenuante. Depois, com o passar das semanas, foi se tornando cada vez mais fácil. Ficar de olhos em seu instrumento tornou-se um ato inconsciente, como daí uma olhada no painel de instrumento do carro enquanto estávamos livres para pensar, conversar e fazer outras coisas. Os óculos do Sr. McGregor viraram a coqueluche do Sr. Dusty. Tínhamos vários outros pacientes com parkinsonismo que também apresentavam problemas nas reações de inclinação e nos reflexos posturais. Um problema não é só perigoso, mas notavelmente resistente a tratamento. Logo, um segundo paciente e depois um terceiro estavam usando os óculos do Sr. McGregor e, como ele, conseguindo andar eretos e nivelados.